Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa aqui, na Quinta de Luz. Eu sou Ana Paula Viana, trabalhadora dessa casa. E a conversa de hoje fala de um tema. Todo mundo já foi criança. E com esse tema, podemos entrar em contato não apenas com a nossa criança, com a criança que fomos, mas também com a criança que está sob nossos cuidados. Podemos olhar para o espírito que por ora é uma criança, mas que traz vivências pregressas, histórias de vidas anteriores, que tem desafios a cumprir para dar seguimento ao seu plano evolutivo. E a infância, ela representa uma relevante fase do desenvolvimento humano, caracterizada principalmente por processos formativos essenciais à evolução do espírito encarnado. Herdeiro de uma história, da sua própria história, mas também agente de transformação dessa história, o espírito, na fase infantil, encontra-se com uma nova oportunidade reencarnatória, contando com a organização biológica, familiar, social, necessárias, essas organizações necessárias ao seu processo de aprimoramento. Isso zelosamente planejado e acompanhado por benfeitores espirituais. Nesse período dinâmico e estruturante na formação do ser, a criança encontra-se receptiva a novas aprendizagens e em pleno desenvolvimento de todas as suas dimensões. Que dimensões são essas? Biológica, psicológica, emocional, social e espiritual. A criança vai enriquecendo-se com as experiências dos contextos socioculturais e vai enriquecendo esses contextos também com suas próprias percepções, com experiências pessoais, construídas ao longo de todas as suas existências. Nesse sentido, a criança não se configura nem como um homem, um adulto em miniatura, nem como uma página em branco que vai ser preenchida exclusivamente pelos adultos que auxiliam ou pelas experiências atuais, como já foi pensado anteriormente ao longo da história. À luz dos princípios espíritas, a criança é um espírito de retorno às experiências terrenas pela via da reencarnação. E esse retorno se dá exatamente para continuar seu aprendizado, seu desenvolvimento, com vistas ao progresso, que vai conduzir esse espírito à felicidade, à reparação de erros, à recuperação de algumas imperfeições. No Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. No item Deixai vir a mim as criancinhas, a passagem do item 4 diz assim: uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, se ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono,
durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Pois bem, podemos nos perguntar por que esse espírito reencarnado não se mostra tal qual era, tal qual já foi em outras vivências. Porque, por mais estranho que nos pareça, a necessidade do adormecimento das memórias anteriores, também conhecida como amnésia reencarnatória, é fundamental, tanto para a criança como para os adultos que a receberem. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então, o espírito reencarnado, estando sob esse estado de adormecimento, de esquecimento do passado, e também com um certo torpor nas suas características de personalidade mais profundas, essa condição vai colocá-lo com mais facilidade sob a possibilidade de aproveitar bastante essa nova existência, essa nova oportunidade. Pois podemos comparar com um caderno em branco, que a gente pode, aos poucos, ir nele escrevendo uma nova história. E é tão importante, é tão bom que haja esse esquecimento para que se opere, através da educação, o novo, aquilo que está por vir. Ele vai estar em um lar, numa escola, numa sociedade, e onde ele esteja inserido, é indispensável que seu passado e suas memórias estejam adormecidas. Não é à toa, por exemplo, que todo bebê recém-nascido, aquele bebezão lindo, traga consigo o semblante revestido de pureza, de inocência, de fragilidade, para que assim desperte nos pais a chance de ser cuidado e cative neles a perspectiva de solicitude. Se não estivéssemos todos sob essa amnésia reencarnatória, poderíamos, por exemplo, estar carregando um desafeto de uma vida anterior que nos fez sofrer tanto. O plano de estar junto em uma nova existência, ele é muito mais bem traçado do que a gente possa recordar. Nascemos em um campo de provas, para que possamos, através de laços afetivos, promover nossas reparações e resgates necessários à nossa evolução. Nascemos junto de quem precisamos, assim como nascem de nós quem é preciso também, para o cumprimento das programações e acordos evolutivos. Assim, a infância se coloca como uma porta de entrada para a nova experiência física. É o momento em que o espírito ele está mais maleável às impressões e ao processo educacional, vamos chamar assim,
que vai formatá-lo em um novo padrão, em um novo comportamento, imprimindo nele novas características, novos conhecimentos, enfim, dando instrução tanto do conhecimento intelectual como para a vivência do conhecimento sentimental, permitindo a esse espírito rever sua trajetória até então, com vistas a uma expressão melhorada, mais feliz do que ele vem tendo até aqui, até o momento. Já na adolescência, o passado ele retorna com toda a força, exatamente para dar oportunidade ao espírito de comparar o seu impulso de passado com o seu aprendizado do presente e decidir qual o melhor para ele nesse instante. Assim podemos, inclusive, lançar um olhar de maior compreensão para a adolescência, que é conhecida como um período tão turbulento, com crise de identidade, de autoafirmação. E essas mudanças todas elas acontecem porque, imaginem, um espírito renascido se questionando, afinal, quem sou eu? Com tantas impressões do passado e com o futuro que está sendo construído. O Espiritismo nos esclarece que, sob a aparência da inocência e da pureza, há um ser espiritual que possui experiências multimilenares. Apresentamos o que assim a gente pode chamar de uma biografia espiritual, contendo conquistas, dificuldades, vitórias, equívocos, erros, acertos, virtudes, imperfeições. E tudo isso vai se expressar na vida física atual por meio das inclinações, das aptidões, do temperamento, das tendências comportamentais, e isso desde cedo. Precisamos entender também que criança e adolescente, enquanto espírito imortal, não é só passado, visto que igualmente ele está aberto. Ele é um ser que se abre ao processo de novas aprendizagens, num ambiente sociocultural, assinalado pela necessidade, vamos chamar de imperiosa, necessidade imperiosa de progredir. Todos nós reencarnamos para ir adiante, para progredir. É nesse campo que entra a atuação dos pais, dos educadores, dos cuidadores, dos adultos, enfim. É o campo de responsabilidade dos pais que vai continuar sendo aqui o nosso viés de conversa. Não que os outros adultos eles não mereçam a atenção, não é isso, mas vamos nos dirigir a uma expressão que a gente pode chamar de missão de pais. Esses pais que já foram criança um dia, que também são espíritos renascidos, galgando a sua própria evolução e progressão. E hoje, eles acatam, dentro da sua jornada evolutiva de encarnados, a missão de receber outros espíritos para cuidar, amar e orientar na jornada evolutiva deles. Tanto na infância quanto na adolescência, os pais devem exercer o cuidado e a observação constantes. Devem estar, assim, em atenção, atentos às características desse espírito que reencarna. Devem, inclusive, constantemente conversar e ouvir com atenção e interesse. Devem estar presentes e ser, na medida do possível, pacientes, pois só desse modo poderão atuar e intervir quando necessário. E, quando necessário, pedir ajuda também. Devem também ser modelo, ensinando assim silenciosamente através do seu agir. Esses espíritos que estão reencarnados na forma de pais são espíritos que têm ou precisam ter condições de dar uma acolhida ao reencarnante. Uma acolhida que deve estar principalmente baseada no exemplo dos valores e das virtudes que cada um deseja imprimir aos filhos. Com uma educação
teórica, completamente conectada com o sentimento, pois só assim vai gerar o fruto esperado para o plano reencarnatório de todos os envolvidos. Porque genitores e a sua prole, eles se atraem e selam compromissos antes mesmo de chegarem à nova encarnação. Esses compromissos, eles são selados de modo a atender às necessidades impositivas da evolução, de resgate, de progresso. Todos afinam as responsabilidades a fim de atingir suas metas necessárias. E assim, tão logo sejam aceitos os planos de reencarnar, os genitores vão se conscientizando dessa responsabilidade assumida, de receber novas vidas e precisam ir preparando dentro de si o terreno para semear paciência, cuidado, ou melhor, desvelo e amor incondicional. Sim, o amor incondicional é fundamental para consolidar a relação afetiva que está por acontecer entre espíritos que já trazem suas próprias biografias espirituais. Dessa forma, é de fundamental importância que quanto mais surjam consciências adultas pautadas no amor responsável e profundo, menos imaturos psíquica e emocionalmente estejam essas consciências adultas, mais chance terão de orientar e deixar florescer a consciência do espírito renascido sob sua responsabilidade e deixar que ela se forme em valores necessários para uma sociedade mais justa, amorosa, mais fraterna e mais altruísta. Quanto menos os genitores usarem a presença do filho com base apenas na sua satisfação pessoal, cedendo às ambições do seu próprio ego, esquecendo que ali tem alguém para autorrealizar-se, que ali tem alguém para ser e existir, melhor será para o filho usufruir da doação de amor incondicional vinda dos pais e revelar-se como pessoa ímpar que é. Que grande missão essa dos pais. Fácil não é. Mas, como diz Hermínio Miranda, no livro de sua autoria, Nossos Filhos São Espíritos, que é uma leitura, assim, indispensável para essa temática. Ele diz assim: as crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. De fato, filho não vem com material, com manual de instrução. Mas é um desafio que precisamos cumprir. Pois bem, quando reconhecemos a imortalidade da alma e a visão histórica de espírito encarnado, considerando a existência de aprendizagens passadas, aprendizagens futuras à atual encarnação, precisamos ampliar a reflexão frente à repercussão dos investimentos educativos que visem fortalecer esse ser que reencarnou em sua formação integral. A formação integral do ser, ela abrange o desenvolvimento intelectual e afetivo, abrange formação moral, abrange também habilidades interativas e sociais, e todas refletidas em atitudes ligadas à prática do bem. Essa concepção de formação integral, ela nos recorda, nos faz lembrar do desenvolvimento contínuo e gradativo do homem de bem, que está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, onde
Se destacam, inclusive, o papel ativo do indivíduo no seu processo de autoedificação. Destaca também os contextos sociais como cenário de enriquecimento cultural e as interações como processo fundamental pelos quais as aprendizagens se constituem. Então, a gente pode pensar um pouco mais aprofundado que dentro desse contexto de formação integral, a gente entende que uma concepção de educação que reconheça a relação do indivíduo com o meio traz para ele singularidade, diversidade e interatividade. Em 1996, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da Unesco, reuniu especialistas em educação de diferentes países para traçarem orientações sobre a educação mundial, essa educação para o século XXI, né? Onde a preocupação com a formação integral do ser humano mereceu destaque. Nesse momento, foi consolidado um relatório, chamado de Relatório Delors, que foi apresentado nele 4 pilares para a educação, contemplando essas necessidades. A necessidade de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. É uma perspectiva que supera um legado apenas intelectualista e fragmentado do ser e passa a considerar a visão integral das aprendizagens que constituem esse ser, fortalecendo a interação dos saberes e das práticas, da convivência e da formação da personalidade. Sob tal perspectiva, para além de uma aquisição de conhecimento, a educação passa a ser concebida como um processo formativo de valores e atitudes em favor da paz, da compreensão, da cooperação, dos direitos humanos e da liberdade, sendo apresentada como a chave do desenvolvimento sustentável, da paz, da estabilidade no seio dos países e do mundo, como disse a Unesco. Tais considerações estão em total harmonia com a questão 917 do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, os Espíritos ressaltam que é pela educação que se processará, que se dará a melhoria do homem, mas não por essa educação que tende a fazer dos homens apenas instruídos, mas pela educação que tende a fazer dos homens de bem. Então, eis a tarefa que nos compete realizar, auxiliar e orientar na formação integral do espírito reencarnado, que nos foi confiado. Primeiro, como uma criança, que dará lugar ao jovem, que por sua vez dará lugar ao adulto, para que seja mais um homem de bem na humanidade. E assim eu concluo citando novamente Hermínio Miranda, no seu livro Nossos Filhos são Espíritos. E ele diz assim: por alguma razão que um dia você saberá, ele, seu filho, foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para sua companhia. Dificilmente será um total estranho, cujos caminhos jamais tenham cruzado com os seus no passado. E não se esqueça, nunca, de que você também é um ser renascido. Eu espero de coração que tenha feito algum sentido para você essa nossa conversa. E gratidão por ter estado aqui. Até a próxima!